ajudar. Então, pessoal, muito bem-vindos todos novamente, né? O pessoal que está assistindo a gente, obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui. Peço desculpas novamente pelo atraso, né? Sei que atraso é ruim, mas agora a gente está, então, conseguimos nos organizar para começar. Quero agradecer, então, em primeiro lugar, a nossa mesa, os nossos convidados, principalmente o Gabriel, que é o nosso convidado de honra hoje, sommelier, enólogo. Já eu faço uma apresentação mais bonitinha sua. Obrigada, Daniel, que também é o nosso arquiteto, vai falar hoje na mesa aqui com a gente está a Carol, o André, Jaqueline, a Carla, o João, que é nosso patrocinador também hoje, então quero agradecer aos nossos apoiadores imensamente, Total Previs, Medicina Diagnóstica e a JL, Assessoria de Consórcios, também não está aqui hoje, mas também nos apoia nesse evento, tá? Vou começar, então, vou falar só um pouquinho aqui, brevemente, do tema de hoje. Hoje a gente entrou nessa empreitada, né, de tentar unir enologia e arquitetura. E quanto mais a gente viu, estudou, mais a gente notou que as coisas se conectam grandemente, né? E assim, o meu jeito de fazer esse contorno, né, de delinear esse contorno é por meio da literatura, né? Vocês já perceberam na vez passada. Então, eu não vou ler o poema hoje, que a gente já está atrasado, mas eu vou citar o poema aqui do Baudelaire, né? Mas vamos lá, ó. Identidade, harmonia e memória do vinho e do espaço é o nome dessa edição. Então, identidade, harmonia e memória, né? Os três elementos aqui. Há algo de essencialmente humano em transformar matéria em experiência. Arquitetura e vinho nascem desse encontro entre natureza e técnica. Ambos são abraçados pelo tempo e aperfeiçoados pelo gesto humano. São artes que exigem um olhar sensível para o que amadurece, seja na paisagem de uma vinícola ou no projeto de um espaço. O vinho carrega em si o sol, o solo, o trabalho e o tempo. A arquitetura leva o traço, o esforço e a medida exata do que se quer fazer durar. Em ambos, o que era bruto, torna-se forma e presença. É nesse território de correspondências que se insere o poema A Alma do Vinho, e aí eu vou recomendar ele para todo mundo, de Baudelaire, em que o vinho ganha voz. Então, é um poema em que a voz poética, o eu poético é o próprio vinho, para celebrar o trabalho humano e a beleza que dele nasce. Baudelaire escreveu esse poema lá no século XIX, numa época em que o mundo se industrializava rapidamente, e a arte tentava reencontrar o humano dentro da máquina. Ali o vinho fala, e ao falar, revela a consciência do próprio processo de transformação. Ele lembra o esforço, o suor e o sol necessários para que a terra se tornasse cultura. E aqui a gente vai pensar no termo cultura de forma polissêmica mesmo, é a cultura da terra e a cultura e identidade de um povo, né? É o mesmo gesto que vemos na arquitetura, a passagem do material ao simbólico, da pedra à presença e do trabalho ao significado. Então, diante dessa introdução, né? Sim, antes disso, só para arrematar, né? A leitura desse poema, ela nos ajuda a perceber como as três artes aqui contempladas, a poesia, a arquitetura e o vinho, são expressões da humanidade, em seu gesto de transformar a matéria, seja a uva, a palavra ou os materiais construtivos, né? Em uma forma de memória e transformar o tempo em uma experiência que permanece. Então, diante dessa introdução, agora sim eu vou apresentar a mesa, né? Melhor. Nosso convidado hoje é o Gabriel Raeli. Gabriel Raeli é sommelier. Ele é formado pela Associação Brasileira de Sommeliers desde 2011. Ele atuou como sommelier em grandes restaurantes, importantes restaurantes de São Paulo, né? Na Bardega, no Flames, no Spaghetti Note. Aí, em 2015, ele foi destaque no Caderno Paladar do jornal Estadão, como a nova geração de sommeliers de São Paulo. Vou até dar uma resumida aqui, Gabriel, tem muitos prêmios, tá, gente? Em 2018, ele foi finalista do projeto Sommelier do Ano, da revista Prazeres à Mesa, né? Foi o melhor sommelier de vinho de São Paulo pela ABS. Em 2019, ganhou o Grande Prêmio de Excelência de Melhores Vinhos. Em 2022, ele foi campeão no concurso Melhor Sommelier de Vinhos do Alentejo, no Brasil. E daí por diante, né? Depois a gente pode até colocar, né, essa descrição, na descrição do vídeo.
Mas atualmente, então, ele é representante e sommelier da importadora Wine Co. e presta consultoria em diversos restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui, olha, junto com ele, então, quem divide a mesa com ele, né, é o nosso arquiteto aqui da casa, Papagaio Daniel Moraes. Ele é fundador da Verde Bruto e ele propõe projetos que unem brutalismo contemporâneo, sustentabilidade e valorização da identidade local por meio da integração entre forma, cultura e natureza. Então, vamos ouvi-los. Agora sim, somos todos ouvidos, né? Agora queremos ouvi-los. De títulos, você pode colocar aí um interclasse. Um show de talentos também. Show de talentos. Esses são os títulos. Pessoal, agora vocês vão olhar para eles, então eu vou fechar minha câmera aqui, ó. Legal, eu agradeço. A gente vai começar uma ordem um pouco diferente, né? Geralmente é o convidado que fala primeiro, mas você tem você veio acompanhado aí de 3 filhos. De senhores que merecem todo o destaque no final. 3 filhos meus. Então, vou começar, André, se você consegue... Só compartilhar a tela aí, né, André? Eu preparei uns slides, eu vou ser breve por conta do tempo, mas é um pouco para mostrar que, assim como o vinho, né, ele é feito, né, ele contém terroir, o clima, história, as mãos que o fizeram, etc., ele também leva consigo o ambiente, né? O ambiente que o abrigou, o ambiente que o conteve e o ambiente também que o revela aos clientes, a quem está tomando, etc., que a gente sabe que faz toda a diferença, né? O ambiente. Historicamente, isso você vai poder falar muito melhor que eu, Gabriel, mas historicamente os vinhos, as vinícolas, né? Elas... Boa. Pode ir para o próximo já. Elas nasciam em terrenos mais definidos já, né? Que eram encostas e tudo mais. Aí eu separei, tentar ser o mais breve possível, tá? Eu separei esse exemplo. Depois a gente joga um link, essa apresentação lá no link também, lá, se der, para todo mundo ter, porque eu coloquei as fontes embaixo, aqui, os sites, etc., que é legal. Então, aqui a gente vê, eu não vou conseguir falar um negócio desse, né? A Alemanha é muito problemática com o nome de produtor. Difícil. Mas isso aqui é um monastério. Então, esses caras, eles faziam o vinho, e você pode perceber que, assim, ele está situado bem num vale, né? O monastério está bem num vale, onde tem um encosto do lado, um encosto do outro. Aqui não vai dar para perceber bem, mas o vinhedo, ele sobe aqui nessa encosta e sobe para cá também. Então, e assim como é hoje, ainda em vários lugares, é uma coisa um pouco mais concêntrica, né? Eu estava sempre... a casa que era feita para o vinho, né? No meio dessas encostas, e aí por questões de gravidade e tudo mais, e até a gente comentou aqui em off, né? Que ainda hoje a gente está privilegiando isso pela economia de uso de maquinário, etc., que interfere também no vinho, né? Sustentabilidade. E aí a gente vai... Mas, assim, a gente percebe que não tem uma coisa muito de forma e função, né? A gente está vendo aqui um monastério, então era aquela coisa, né? A gente estava comentando aqui. O cara estava ali, ele passava o dia inteiro, era rezar, dormir e fazer vinho, né? Então aqui a gente tem essa configuração que antes essas vinícolas ou as adegas, que seja, elas não buscavam uma conexão ali com o entorno ou com a experiência, né? Pode passar para o outro. Esse aqui é o mesmo lugar, tá? Eu só estou retratando aqui a adega. Posso chamar de adega, né? Sim. E aí a gente vê, vou passar alguns exemplos. Aqui a gente vê o Cereto, que é o The Cube na Itália.
que é um dos exemplos, tem um outro também, mas pode deixar por aí, que são exemplos que assim, as vinícolas enxergaram que elas começaram a ser pontos de interesse na questão também de experiência. Então, a gente deixou de ter uma questão ali de só de estar situado ali entre duas encostas, para servir ali uma casa simples para condicionar o vinho, mas passou também a começar a querer vender essa imagem do vinho enquanto experiência. Então, teve essa transição, e aí acho que o Gabriel vai falar muito melhor que eu, mas teve essa transição entre o vinho enquanto bebida e o vinho enquanto experiência. E aí, neste caminho, a arquitetura entra e começa a revelar esse vinho para o exterior, né? Então, a gente vê aqui uma vinícola simples, né? Que eles foram lá e decidiram fazer aqui um cubo, que nesse cubo ali tem mesa, é onde serve o vinho, e também é um mirante aqui de 360 graus aqui, que não interfere muito na paisagem, né? Uma coisa bem sutil. Provavelmente é onde acontecem as degustações, para Exatamente. impressionar os clientes. Exatamente. Pode ir para o próximo slide, André? Esse aqui é a mesma, eu não sei se é a mesma vinícola, mas é o mesmo grupo, né? Sereta, é a mesma coisa. Então, ao invés, aí tem o cubo e tem essa aí que é a cúpula, né? Que também é a mesma função. Pode ir para o próximo que a gente vai ver, André? No Chile tem uma chamada Matetite, que faz essas cúpulas no meio dos vinhedos para você se hospedar. Pô. Aí é uma cúpula que você dorme lá dentro e fica no meio dos vinhedos. Neste caso, a gente tem aí uma arquitetura interessante, né? Então, mas ela é feita para admirar, né, esse vinhedo, a paisagem, tanto o cubo quanto a cúpula, né? A cúpula acho que atinge até melhor esse objetivo por estar, né, avançar num vazio. Imagina se almoçar ali, tem uma degustação. Volta um pouquinho, André. Voltamos. Tem essa questão aqui, né? Então, aqui a gente consegue ver um banco, né? Eu não sei se tem degustação ali, provavelmente sim. Aqui a gente vê um monte de gente, né, dentro. Então, provavelmente essa aula aqui seria ali, né? Ah, com certeza. E um ambiente para comer ali. Pode ir, André? Então, a gente vê da mesma forma, né? Então, a gente tinha ali uma questão que acredito que está no início dessa transição, né, entre a vinícola estar ali para o vinho e a vinícola estar ali para a experiência. Então, aqueles exemplos anteriores foram vinícolas que entenderam essa transição e começaram a oferecer essa experiência de contemplação. Se adaptaram depois. Isso, com certeza. E aí, neste caso que a gente está vendo aí, muito mais do que a contemplação, é um exemplo de uma vinícola que ela está vendendo a experiência o visual, ela está vendendo o marco, né? Esse prédio que a gente consegue ver, né? A vinícola em si, a adega embaixo, tudo, o ponto central dessa vinícola é a edificação, e não mais a própria vinícola, como a gente viu nos exemplos anteriores, né? Então, a gente tinha uma coisa de contemplar a vinícola, aqui não. Aqui a gente já, até pela forma, né? A gente já adensou, né? Eu não olho mais tanto para a vinícola, mas eu olho para dentro, do meu produto, para a minha experiência, né? Então, lindíssimo, né? Um lugar, assim... Converge, né? É um ponto de convergência, de fato. Pode ir para o próximo, André. Isso aqui já é Mário Botta, é uma arquitetura muito mais bruta, né? Isso aqui é o brutalismo, de fato, assim. A gente percebe que, de novo, né? É uma coisa convergente. Esses jardins têm uma vista de cima, depois a gente pode pesquisar, mas esses jardins, eles convergem para esse templo do vinho aqui, né? Então, aliás, uma outra coisa sensorial também que a arquitetura consegue promover, né? Isso aqui é uma grande escadaria.
E é gigantesco isso aqui, e é bem íngreme, né? E a gente percebe isso, assim, a gente tem que ler essa escadaria da forma assim, a gente está subindo, então a pessoa que está subindo isso aqui, ela não aguenta chegar lá em cima toda plena, mesmo um atleta que subia uma escadaria com essa informação, ele vai chegar lá em cima exausto, né? Então, quando a gente está subindo essa escada, a gente está ali, né? A gente para descansar, põe a mão no joelho e tal, né? Aquela coisa da gente se prostrar ao esforço. E aí a gente chega lá em cima, e quando a gente chega lá no ponto final, que a gente está exausto, a gente chega, né, para baixo, a gente consegue aí contemplar toda a vinícola e tudo mais. Então a gente tem que ler esse projeto dessa forma. Se chegar lá em cima e não tiver uma tacinha de um branco gelado, não vale o esforço. Vale o esforço, cara. Tem que ter um espumantezinho gelado, branquinho. Mas é uma coisa assim que Dá uma refrescada. e ela une de novo, né? Aquela coisa da contemplação ao convergente, mas mesmo convergindo, eu tenho essa noção do todo, do ambiente que eu estou localizado. Pode ir, André? E aí a gente vem para um exemplo mais para fora. Assim, né? Esse é Marquês de Riscal, na Espanha, feito pelo arquiteto Frank Gehry. Eu não consigo comentar muito Frank Gehry, porque eu precisa ter de doutorado para cima para poder falar dele. Mas aí a gente vê de fato que é uma arquitetura convergente, né? É um ponto de atenção ali que você está vendendo, o que você está passando. Essa frase é ruim, né? O que você está vendendo. Mas o que você está passando é essa coisa da suntuosidade, da imponência. Não à toa aqui funciona um hotel, né? Então você começa a trazer essa experiência de se mostrar, né? Então, e contrata um grande escritório de arquitetura, como foram os outros ali, mas esse bem atual, contemporâneo e muito diferente daquilo que a gente vê. Pode ir para o próximo, André? Então, vocês, olha como a edificação dele participa do todo, né? Parece um alienígena saindo da propulsão. Né? Isso, de fato. Então, assim, ela converge olhares, né? E ela e tem um restaurante lá no meio. Tem um restaurante, né? Tem toda a infraestrutura. Eu não consegui achar a adega, né? Provavelmente a vinificação acontece nessas casas Sim, aqui embaixo. Sim. Aqui deve ser a estrutura mais moderna. Aqui né? do hotel. Eu né? acho que essa parte aqui foi construída depois, né? Essas casinhas aqui, eu acho que deve ter sido adaptado. Bem antes, isso aqui tudo já bem existia. mais antigo, mas e aí veio o prédio ali do hotel e esse ponto, né? aqui é o hotel. É o hotel. Então nasceu depois. Nasceu depois. Mas percebam de novo, né? É uma grande referência da Espanha, Marquês de Riscal. É uma vinícola super, super importante, principalmente para essa região. E não à toa, né? Rioja, E o cara fazer uma construção dessa e com a dificuldade que né? O cara topar esse esforço todo. Não, e uma coisa muito interessante é que se você estudar o estilo do vinho que é produzido aí, é o estilo mais ortodoxo e tradicional possível. Assim. É um estilo old school, de escola muito antiga. Nossa, que e aí você entra aí numa estrutura extremamente moderna, né? Então, eu acho que eles pensaram muito nisso também na hora de passar essa mensagem, porque você prova o vinho, você parece que você está nos tempos medievais, porque é muito antigo o estilo. E dentro dessa mesma região, tem muitos produtores que fazem um estilo mais moderno, uma escola moderna. Aí não, aí é uma das escolas mais antigas de produção de vinho. Uma dos que passou, que tem essa arquitetura que está se mostrando um pouco mais, tem mais de 600 anos de história. A vinícola naquele lugar, fazendo aquele vinho, mais de 600 anos de história. Pode passar de novo, André. Aqui é outro exemplo da Isis. Essa aí já é estilo moderno. De vinho, falando de degustação, de estilo de vinho, é um estilo super moderno. Então a gente vê, né,
ele quase mimetizando ali a montanha atrás. Esse é um projeto do Santiago Calatrava. Assim, a gente consegue perceber nos tons, inclusive, depois a gente dá uma passada de novo, bem rapidinho, assim, as cores que estão aqui, elas não estão aqui à toa. Assim. São as cores que você consegue ir extraindo, mas é um papo mais longo. Mas a gente consegue perceber aqui a adega, né, que mesmo numa... E aí a gente vai ver os exemplos, mas mesmo numa configuração muito mais contemporânea, a gente tem ainda um movimento daquelas abóbodas que a gente via lá nos projetos iniciais. Então, a maioria, uma coisa legal, a maioria dos projetos que eu vi dessas coisas mais contemporâneas recentes, todos mimetizam ainda aquelas grandes abóbodas, como a gente viu lá naquele monastério do começo. E isso é desculpa até interromper, mas remete muito ao religioso, né? Parece um templo, né? Poderia fazer um culto ali, né? Exato, esse foi mesmo o partido dele, né? Além de mimetizar as montanhas atrás e tentar fazer parte da paisagem, que é uma coisa que o Calatrava não faz muito, mas nesse caso aqui, talvez ele tenha tido um pouco de juízo, é essa coisa da igreja de fato, de parecer uma catedral. Sim, isso é fato. Um para o outro. Esse aqui, eu fiquei encantadíssimo por esse projeto, Antinori. E aí a gente percebe que é um projeto gigantesco que não interfere na paisagem. Né? E é uma coisa feita para o exterior, feito para chamar a atenção. Eu, Gabriel, antes mesmo de saber, você falou que é uma vinícola importantíssima. São conhecidos como uma das melhores vinícolas para se visitar do mundo. A Antinori é um grupo de vinícolas na Itália extremamente importante e são gigantes em produção de litros e fazem vinhos na Itália inteira. Essa é uma das bodegas do grupo, se eu não me engano, em Chianti, na Toscana, e aí se produz milhões de litros, mas não é 100% da produção da vinícola. A vinícola tem produção na Itália inteira. Então esse é um capítulo do que é a Antinori. Então você vê o fato dele ter falado, esse é uma das vinícolas ou uma das adegas mais importantes de visitação e etc. da Europa. Todo ano ganha esse prêmio. E ela não aparece, né? Se você está andando, você não percebe, né? Principalmente se você está aqui em cima vindo da encosta, você não vê que tem essa estrutura. Então, como é uma arquitetura completamente permeável, uma arquitetura que serve o propósito do vinho, e de novo, né? Que a gente pensar naquela coisa concêntrica, né? Da produção, de sempre estar num valezinho ali e tal, mas de uma maneira totalmente oposta ao Frank Gehry, que está ali para aparecer e falar, gente, estou aqui, tem uma vinícola de 1000 anos aqui, mas eu estou no século XXI, né? Então, e aí vem esses caras que mostram isso de uma outra forma. Pode ir para o próximo, André. A gente vai ver algumas outras imagens, né? Olha lá, nem aparece. Ela não interfere na paisagem. Aí dentro é um luxo, assim, em todos os aspectos você pode imaginar, essa vinícola envolve luxo. A escadaria é lindíssima, que vem desse platô aqui de cima, né, lá para baixo. Olha aqui, eu coloquei essa foto justamente para a gente ver isso. Né? Olha como o percurso não interfere no caminho, né? A própria conformação aqui desse pequeno talude é praticamente o mesmo desenho que a gente vê em cima dessa cobertura desse projeto. Pode ir para o próximo, acho que eu pus uma interna aí. São fotos externas, né? Mas mesmo assim mostram essa suntuosidade, né? Esse trabalho aí de madeira, concreto e tudo mais. Lá dentro, de novo, né? Essa questão quase ali mimetizando, né? A abóboda. E aí eu tenho um restaurante, o restaurante não, o espaço de prova, né? A sala de degustação avançando como um mirante para o espaço onde os vinhos estão descansando. E um detalhe, esse tipo de iluminação de LED direcional é a melhor iluminação possível para a degustação, para você avaliar o visual do vinho.
Então, uma das coisas mais difíceis de alinhar com a arquitetura de restaurante é a iluminação para você avaliar a luz, a cor do vinho. Geralmente o restaurante você quer que seja meia luz e tal. E agora eles estão fazendo esse tipo de LED direcional só na mesa, onde você consegue visualizar a cor do vinho sem interferir no ambiente como um todo. Então, o ambiente está em meia luz, mas aonde você precisa avaliar, tem o LED direcional. Aqui a gente consegue perceber isso. Exato. Pode ir, né? E aí a gente vem para o projeto que eu enxerguei como destaque aqui, porque eu gosto muito desse arquiteto. Não vou falar muito o tanto que eu gostaria desse projeto, aliás, eu fui bem rápido, não falei nada do que eu tinha preparado aqui, mas é por conta do momento mesmo. Mas aí a gente consegue perceber de novo, né? Uma construção antiga, que sempre foi vinícola, e aí eles enxergaram essa necessidade de vender a experiência do vinho, né? E aí contrataram esse escritório de arquitetura, é um francês, Christian de Portzamparc. Ele é incrível, ele ganhou o Pritzker, que é o prêmio Nobel da arquitetura. Ele ganhou, acho que em 1994. E esse cara é demais. Para mim, hoje, ele é uma das minhas principais referências de arquitetura, é esse cara. Então, assim, a gente consegue perceber, né, que tem um monstro aqui, né, comparado com o que a gente estava vendo aqui de construção, e a gente tem isso no Brasil, né, esse tipo de construção mais medieval, assim, ainda, né, essa coisa meio medieval, mas colonial, né, e a gente percebe como isso é grande aqui, na nossa escala, e o cara vai lá e faz igual, né, pro outro lado ali. Na mesma dimensão, né, na mesma dimensão, mas você vai ver que depois a gente vai perceber nas imagens que ele respeita essa altura de gabarito, essa importância. Então, a parte aqui da casa, desse casarão, ele fica ainda mais para cima do que o nível que a gente está enxergando. Então, assim, tem essa questão da hierarquia também, que esse cara soube levar muito bem. E aí a gente percebe nesse projeto, pode passar, André? Só para você ter uma noção, nós estamos falando de um dos vinhos mais importantes do mundo, Chateau Cheval Blanc, assim, o top 10 do mundo, quando se fala em marcas respeitadas, importância de história e tudo mais, Cheval Blanc é um dos 10 maiores. Pô, e é aquela, de novo, né, aquela questão de se colocar para o mercado. Eu não só sou um vinho top 10 no mundo. Mostra o quanto esses caras estão se atualizando, né? Exato, mas eu tenho uma estrutura, em termos de arquitetura, top 10 também. Top 10 também, com um cara que ganhou o Pritzker e tudo, fazendo um projeto desse, né? Bom, o projeto ele consiste em várias lâminas que a gente vê de concreto, né? São 6 delas que estão alinhadas paralelamente, e tem essas vigas, né, que vão unindo e gerando alguns espaços, alguns vazios e tudo. Eu vou passar muito rapidamente, pode ir, André. E aqui, né, a gente vê que tudo que ele estava... Volta um pouquinho, só para mostrar. Faltou eu mostrar para vocês esses caminhos, né? Então, todos os lugares, vocês vão ver essas escadas, esses caminhos, essas rampas até, que sobem para um nível superior. Pode ir. Isso é um hotel? Não é um hotel. Não, isso é só produção. E aí, vindo aqui, de novo, né? Eu venho para cá, onde eu tenho um espaço de contemplação do vinhedo. E aí a gente percebe, pela formatação do próprio vinhedo, que esse cara também está tentando mimetizar, né, essa colina. Tanto que esse projeto se chama Adega sobre a Colina. O nome dele é esse. Então a gente tem essa participação ali, ó. Você vai ver as rampas ali e tudo mais, ó, as escadas, que, ó, e até a curva, né? Para o nosso olho, quando a gente, estando numa foto mais aberta e tudo mais, e quando a gente está lá, o nosso olho, ele não dificilmente ele vai parar aqui, ele tende a continuar, né? Então a gente enxerga olhando para o todo, e o nosso olho ele achata a paisagem, né? Então a gente vai conseguir perceber isso
muito melhor quando a gente for lá, todos nós, tudo bem. Pode ir. É o próximo turno. Então, essas vigas e tudo mais acabam gerando espaços de iluminação natural. Pode passar, André? E aí, Olha isso. a parte de dentro, né? Muito luxo. E ao mesmo tempo, né, a gente percebe que é uma coisa que eu gosto muito dele, né? São pouquíssimos materiais aqui, né? São o integrados, concreto, na mesma curva. e são o simples, né? Sofisticado, cumprindo a função. Pode passar, né? E aí a gente vai ver um pouco, essa parte aí são as oficinas que chamam, que são a parte de envasamento e tudo mais. Pode passar, André. E aí aqui a gente tem esses tonéis, né? Isso é tanque de fermentação. Só que são tanques de concreto, né? E eles fizeram nesse formato parecido com taças, né? Que na descrição eles falam que é para não é aerar, Esse formato faz com que o mosto do vinho se movimente sozinho. pois é. Não é só bonito de ver, é funcional para a vinificação. Né? E aí a gente vê um pouco daquilo que eu tinha falado, né? Que são vigas que acabam deixando espaços de iluminação natural. Então isso aqui tudo iluminado naturalmente, né? Uma curiosidade, como é que ele fica por dentro? Que material que é? É concreto. É tudo concreto. O vinho vai ficar em contato com o concreto mesmo. Sim. Alguns, provavelmente esses aí, são revestidos com epóxi, que é o concreto queimado, aí ele fica liso e não passa a textura. E tem os de concreto que também são porosos. Tecnicamente falando, o concreto passa a textura que a madeira passaria sem agredir os aromas da fruta, entendeu? Entendi. Próximo, André. E aí a gente vê aqui a parte da adega e, de novo, né, aquela coisa de mimetizar, de novo, de chamar, de trazer aquelas abóboras, né, aqui de uma forma, de uma leitura diferente, mas mesmo assim, tendo... Para quem... Eu vou disponibilizar depois esse material, para quem vê aqui, isso aqui é Muxarabi, mas eu deixei do jeito que eles escreveram aqui, que eu achei interessante, inclusive a gente consegue no Google mais referências boas de Muxarabi pesquisando dessa forma do que pesquisando Muxarabi de fato. Muxarabi é aquele elemento que usou muito na arquitetura moura, que são aquelas treliças, exatamente. Então, aqui esses tijolos fazem basicamente isso. Vai para o próximo, André. E aí, né, trazendo um comparativo, né? Essa parte velha. Trazendo um comparativo entre aquela primeira que a gente viu, né, a segunda, lá da Itália, essa aqui, que são, de fato, releituras, né? São releituras da mesma abóbora, e tudo para a mesma função, né? Pode ir para o próximo, André? Então, eu vou ler, porque... Então, para o arquiteto, o edifício nunca deve ser um objeto isolado, né? Ou nunca deveria. Embora aqui a arquitetura brasileira, a gente está muito distante desse ideal. Mas o ideal, né, e é o que eu procuro aqui nos projetos que a gente faz, é que esse projeto se nutra, de fato, da paisagem, da topografia, dos fluxos, refletindo em sua forma a essência do lugar, da cultura e etc. Né? É o terroir para a arquitetura. Né? Exato. Então, esse é o que falta na nossa arquitetura brasileira, é o terroir. Né? E para o sommelier, o território onde o Vanassa também não é neutro, ele carrega história, ambiente, terroir, que se revelam na taça, que é o que a gente vai trazer. E aí, quando a arquitetura e o vinho se encontram, né, o espaço e o sabor se transformam em narrativas complementares, porque cada um pode revelar a sua maneira, justamente isso, né? Justamente o solo, o tempo, a cultura. Então, você vai dizer isso muito melhor que eu, mas você provar um vinho na sua casa vai ser diferente de provar um vinho, de repente, o mesmo vinho em qualquer outro lugar próprio aquilo, ou naquele... No mirante daqui. No mirante dele, exatamente.
Então, assim, esse diálogo não é apenas estético, né? Eu não mostrei para vocês formas. Vocês viram que em nenhum momento eu fui falando de formas. Olha que bonita essa moda, olha que bonito isso, olha que... Não, eu fui falando de linguagem. Bonito ou não, cada um, a gente tem nossa própria convicção, nossa... Mas, então, assim, não é estético, mas é humano. É sobre como o lugar, o vinho, se criam para criar algo que permaneça na história do cliente, que foi aquilo que eu falei lá, aquela transição entre vinho, bebida, né? Vou tomar o vinho aqui porque é melhor do que eu tomar água em certas condições, né, em determinada época, para olha, estou vendendo a experiência de você provar um vinho, né, de você cheirar um vinho. Né? Então é isso da minha parte. Eu acho que, será que, não tem mais um. Eu só fazer um comentário, né, que eu me lembrei agora, você falou da nossa conversa da edição passada, né? Não sei quem já assistiu, está lá gravado no YouTube também. A gente falou sobre projetos de espaço gastronômico, né? E aí, uma das coisas que um dos pontos que a gente tocou bastante é justamente essa experiência sinestésica, né? De você estar num espaço de degustação, né? Num espaço gastronômico, e todos os estímulos que você tem ali, né? De todos os sentidos convergem para promover aquela experiência. Comecei ali falando um pouco do texto do Proust, né? Que é aquela passagem da Madeleine, né? Que ele molha a Madeleine no chá, e a hora que ele prova aquilo, ele é transportado, a memória dele é transportada para um lugar onde, na infância, ele costumava comer aquele prato, né? Nós vamos fazer algo parecido no final da aula. Exato. Então, assim, não vai ser com Madeleine, mas vai ser com queijo. Então, tá bom. Então, essa experiência de da sua memória ser transportada para um lugar a partir da experiência degustativa, né? Então, eu acho que os assuntos, eles estão aqui se complementando. O espaço, ele é coautor da experiência do vinho. É. Exato. Gabriel, agora somos todos ouvidos para... Agora vamos falar do meu assunto favorito. Agora Bom, primeiro queria agradecer pela oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, apresentar meus filhos para vocês. Mas essa aula é uma aula que ela acontece em 3 partes. E eu venho aprimorando ela desde 2013, que foi quando eu comecei a trabalhar com vinho. Então é uma aula muito demandada. Muita gente procura saber como começar e como entender o próprio paladar. O mundo do vinho pede bastante disso. A base da pirâmide é a parte mais carente de informação. E eu acho que ela é perfeita para, no final dessa aula, você saber entender o seu paladar e comprar melhor o seu próximo vinho. Então, buscar um vocabulário certo na hora de se conectar com um profissional. Então, entender que você prefere um vinho com menos corpo e sem madeira, no lugar de um vinho encorpado com madeira. Então, esse é o primeiro passo para você começar a entender de vinho, se apreciar e buscar uma informação. Quando você aprende um pouquinho, fica tudo mais interessante. São 3 momentos, porque é um momento sem vinho na taça, um momento com vinho na taça, e a gente passa numa pincelada de harmonização no final. Então, eu prometo que a parte sem vinho vai ser a mais breve possível. Estamos ansiosos. São mais de 1000 pessoas que assistiram essa aula, então as piadas já estão todas bem encaixadas. O timing está certinho. Quanto mais vocês conversarem comigo, mais interessante. Tá? Vou dar uma passada rápida de história, porque a gente está falando de uma bebida que tem pelo menos 7.000 anos antes de Cristo. E isso é quimicamente provado. Estudaram as ânforas do Antigo Egito, e entenderam que ali tinha resto de tanino. E aí, pelos desenhos que acharam do Egito, entenderam que eles realmente pisavam as uvas para fazer um líquido onde se transformava numa bebida que gerava uma conexão com os deuses, mas que, na verdade, só estava todo mundo meio embriagado. Gênesis 9, de 20 a 25, eu acho que o teólogo da mesa consegue me tirar essa dúvida. A gente está falando que do dilúvio a 2500 a.C., mais ou menos.
quando Noé desce da arca, ele planta da vinha e se embebeda do vinho. Né? É um capítulo muito famoso da Bíblia. Então, é a primeira menção escrita sobre o vinho. Então, é a menção mais antiga, quando se conta a história do vinho, em escrita, é esse capítulo de Gênesis. Então, é uma bebida tão importante que tiveram deuses para cultuar. Então, eu acho que hoje, com a Revolução Industrial, a gente tem uma coisa muito mais saborosa para provar do que o que os egípcios faziam dentro das pirâmides. Essa é uma parte muito importante da aula, porque é quando a gente passa a entender da onde vêm os aromas, e quando você entende esse mistério, o mundo do vinho passa a ser mais bonito. Eu realmente me apaixonei pelo vinho quando eu entendi isso, que eu estou cheirando um líquido com aroma de morango, mas foi feito de uva. Em que momento parou de ter cheiro de uva e passou a ter cheiro de morango? É um vinho branco que é evidente o aroma de limão, maracujá. Como que ele ganhou esse aroma? Alguém colocou maracujá lá dentro para macerar? Existe alguma essência de limão? Não. A reação química é tão fácil de entender que faz você perceber a origem desses aromas. Então, quando você era criança, em algum momento você provou o morango pela primeira vez e o seu cérebro era um HD livre. Quando a gente compra um computador novo, tudo funciona a milhão, né? Você vai salvando os arquivos e as coisas vão acontecendo e a nossa vida vai partindo desse princípio. Então, quando você tem a sua memória livre, o processador está funcionando rápido, você vai somando pastas, vai criando arquivos da sua memória olfativa. Aquele primeiro episódio com o morango abriu a pasta das frutas vermelhas, dentro da pasta das frutas vermelhas a pasta do morango, e dentro da pasta do morango o episódio. Sabor, aroma, textura, quem te deu esse morango, aonde você estava, e esse episódio tem um código. Essa pasta tem um código. Quando você cheira o vinho, o nosso nariz tem a responsabilidade de transformar esse aroma em um código para o cérebro identificar. Então, o nariz nada mais faz do que pegar os fenóis, aquelas moléculas que se dissiparam do líquido, foram até o seu nariz, geraram esse código, e você vai dar um enter na barra buscar, e você vai abrir a pasta mais parecida. Então, não é que aquele vinho tem aroma de morango, é que o código daquela molécula, daquele vinho, que foi transformado na reação química da fermentação alcoólica, é muito parecido com o do morango. Muitas vezes é o mesmo. Então, diferente do mundo da cerveja, onde você adiciona ingredientes na bebida, quando você lê um rótulo de uma cerveja forte com sementes de coentro e raspas de laranja, realmente alguém colocou coentro lá, alguém colocou semente de laranja raspa de laranja de alguma forma para induzir esse aroma. No mundo do vinho, a transformação molecular da reação química, que é simples de entender, mas complexa de acontecer, faz com que essa construção da molécula vá criando camadas de aroma. Então, aonde você faz essa reação química acontecer, interfere na molécula final. O ponto de colheita da uva interfere na molécula final. Se você deixa esse vinho 20 anos na garrafa, interfere na construção da molécula final. Então, não existe uma adição de aromas. Assim, estamos falando de vinhos puros, né? Obviamente a indústria já se adaptou a isso, mas quando a gente entende que o aroma do vinho é simplesmente por uma transformação molecular e o enólogo consegue prever que tipo de molécula ele vai conseguir no final, se ele fizer todas essas etapas, se ele colher a uva nesse ponto, se ele fermentar a uva no inox, se depois da fermentação no inox ele colocar essa uva na barrica de carvalho e deixar tantos anos na garrafa, ele vai ter a molécula que ele gostaria. Então, essa previsão de transformação de molécula, para mim, é um grande brilho no olho do vinho.
porque as variáveis são infinitas. De tudo, de terroir, de qualidade de matéria-prima, de recipiente de fermentação, de amadurecimento, de tempo de garrafa, de tudo que você pode imaginar, as variáveis vão interferir nessa construção da molécula final que vai te trazer para esse aroma. O pessoal fala até o formato da taça, né, Gabriel? Aí, e vai ficando cada vez mais complexo se a gente entra em como você armazena a garrafa, que taça que você bebe, o lugar que você está, isso Interfere. vai interferir. Então, essa reação química, que é açúcar e levedura, que vai dar um resultado de álcool, gás carbônico e calor, é a reação química da fermentação alcoólica. Se você já pegou um pote de feijão fermentado, ele está quente, fedido e cheio de gás. A hora que você abre, aquilo foi uma fermentação alcoólica. E o vinho, ele é feito de uva. Se alguém te oferece um vinho de jabuticaba, é um fermentado de jabuticaba. Não é um vinho de jabuticaba. Esse é o recorte de uma Malbec. Vamos supor que isso é uma Malbec na semana da colheita. Essa uva ela está madura, pronta para ser colhida. A polpa dela não tem cor. A cor está na casca da uva tinta. Então, se eu for para Mendoza no final de fevereiro, começo de março, com os pés carregados, prontos para a colheita, e eu roubar um bago de uva, espremer ele na minha mão, vai cair uma polpa límpida e cristalina, sem cor. Muito doce. E na minha mão vai me sobrar a casca. E eu continuo apertando a casca, vai começar a pingar tinta. Então, a cor do vinho, você só extrai se a fermentação acontecer com a casca da uva tinta. E a fermentação com a casca da uva tinta te traz mais coisas do que só a cor. Traz textura e te traz construção de aroma também. Então, o vinho tinto, ele é o suco da uva tinta fermentado com a casca da uva tinta. Se eu tirar a casca da uva tinta, eu faço um vinho branco de uva tinta. Que também existe, né? Que também existe. E o mais clássico de todos são os espumantes, que é a base de Pinot Noir. Champanhe, principalmente. Pinot Noir é uma uva tinta que eu prenso, jogo a casca fora e fermento só o suco da Pinot Noir. E aí eu faço um vinho branco de uva tinta. O vinho branco, geralmente, é fermentado sem casca. Então, somente o suco da uva branca ou tinta, eu vou até melhorar essa aula agora. Vou colocar uma barra tinta, porque qualquer suco de uva maduro vai ser límpido e cristalino, sem cor. Se eu fermentar sem casca, eu faço um vinho branco. Agora está na moda os vinhos laranja. Então, o vinho laranja nada mais é do que o suco da uva branca, fermentado com a casca da uva branca, que geralmente é dispensado na produção do vinho branco. Como no vinho branco eu não quero a textura, quando você fermenta com casca, te dá aquela coisa do tanino, que amarra a boca. No vinho branco eu não quero isso. Quero que o branco seja o mais refrescante possível. Então eu jogo a casca fora. No vinho laranja eu quero. Eu quero fazer um vinho mais intenso, eu quero fazer um vinho mais aromático, com mais textura. Aí eu uso a casca. E o rosé? Eu misturo branco com tinto? Pode ser, é um método. Mas normalmente você começa, são 2 métodos, prensa e sangria. O rosé de sangria, você começa a fermentação com casca e termina sem casca. Então eu preparo o meu tanque, um monte de uva tinta, com suco de uva tinta e casca de uva tinta. De meia em meia hora eu vou lá ver a cor que tá. Ah, chegou na cor que eu quero? Eu dreno esse tanque, a casca fica para trás e eu continuo fermentando só o suco da cor que eu quero. Em outro tanque. Esse é o rosé de sangria. O rosé de prensa eu vou prensar minha uva tinta até ela começar a sair cor. E aí eu vou atingir a cor que eu quero só na prensa. Os rosés mais famosos do mundo, como os rosés da Provence, são feitos através de rosé de prensa. É um método mais preciso e você faz os vinhos mais frescos e mais ácidos. E para fazer espumante, é só você reter o gás carbônico dentro do recipiente, da garrafa ou do tanque, daquela primeira reação química. Certo? Certo. Acho que foi a explicação de vinificação mais rápida que você já viu. Foi ótimo, né? Foi mesmo. Próximo. Foi super didático, a gente aprendeu. Quando a gente fala de vinho orgânico, vinho biodinâmico, vinho natural, a gente está falando basicamente, o assunto principal da mesa são aditivos enológicos. A lei permite que você use
centenas de aditivos enológicos. E dentro de cada categoria você tem uma quantidade de aditivos enológicos permitidos. Quem está assistindo talvez não consiga enxergar, mas essa garrafa ela está cheia de ingredientes, vários nomes químicos e ácidos e açúcares. E num vinho convencional, eu tenho uma lista infinita de aditivos enológicos que eu posso usar. Então, se a minha uva tem pouco ácido, eu posso adicionar ácido. Se a minha uva tem pouco açúcar, eu posso adicionar açúcar. Tudo isso dentro da lei, permitido de acordo com cada legislação, denominação de origem. Quando eu falo que eu vou fazer um vinho orgânico, eu vou usar aditivos enológicos orgânicos. E aí é só lembrar da aula de química do colegial, química orgânica e inorgânica, o que tem cadeia de carbono vai para um lado, e o que não tem vai para o outro. Então, se eu não usar aditivos enológicos inorgânicos, ou seja, ácidos mais agressivos, bases, eu consigo fazer um vinho orgânico. Mas não é sinal de que esse vinho não foi industrializado. É um sinal só que eu usei compostos orgânicos na minha produção. Partindo desde pesticida até aditivo enológico dentro da bodega. Quando eu falo de vinho biodinâmico, e aí sim, continua tendo uma certificação, então na Europa tem uma certificação para vinhos orgânicos, que é essa florzinha verde. Sempre que você enxergar no rótulo do vinho essa coisinha verde nos vinhos europeus, significa que ali não foi usado nenhum aditivo enológico inorgânico. Se tem esse símbolo Demeter, significa que aquele vinho é biodinâmico. É uma certificação para a cultura do biodinamismo. E aí a gente vai falar de Rudolf Steiner, escolas Waldorf, princípios da antroposofia, vai muito além do que um simples vinho orgânico. Então, se eu me comprometer a ser biodinâmico, eu vou seguir a cartilha do biodinamismo. Então, na hora de fazer a colheita de um novo vinhedo, eu vou abrir a cartilha e falar assim, como que eu vou plantar esse vinhedo? Você tem que plantar na lua crescente, quando tiver alinhado com Marte e Júpiter. Precisa fumar um pouquinho de alguma coisa para você entender o que é o biodinamismo. 100% normal, fala muito de princípios de vida, exato, harmoniza com cogumelo, exatamente. Então, o biodinamismo ele é bem mais complexo de entender do que o vinho orgânico. Por exemplo, eu estava comentando da vinícola biodinâmica que eu visitei em Portugal. Ele tinha um produtor, o Vasco Croft, na região dos Rios Verdes. Ele tinha acabado de comprar uma prensa super moderna, incrível. Assim. Era só ligar na tomada, apertar um botão que a uva ia ser prensada assim de maneira perfeita. Ele desmontou todo o motor da prensa para acoplar uma bomba a óleo, porque dentro da estrutura onde a vinificação acontece não pode ter nada de energia elétrica funcionando. Então, a única energia colocada lá é a energia humana ou animal. Então, toda a parte de filtro, de maceração e tudo mais era feito por homens ou por animais. O biodinamismo envolve isso. Então, se eu tenho uma praga no meu vinhedo começou a mofar. Eu identifico qual é a praga, abro o livro do biodinamismo, o que eu preciso fazer para proteger o meu vinhedo se der essa praga. Você tem que infusionar a erva 35 com a 36, na temperatura tal, na concentração tal, e aí você vai fazer a aspersão no vinhedo. O biodinamismo é nesse nível quase de religioso. complexidade. Assim. É isso que eu ia falar. É bem intenso. Exato. É muito filosofia de vida. E é uma técnica agrícola, tá? Então você tem morango biodinâmico, você tem tomate biodinâmico, você tem uva biodinâmica, você tem várias maneiras de certificar o que você produz. E aí entra o mundo dos vinhos naturais, que é um tema super em alta agora, que é quando você realmente não faz nenhum tipo de intervenção e nenhum tipo de conservante usado naquele vinho. Então, mesmo no Demeter, mesmo no orgânico, você tem uma série de conservantes que você consegue colocar. O mais famoso deles é o SO2, o famoso sulfito. No mundo dos vinhos naturais, a ideia é não ter nenhum tipo de sulfito, nenhum tipo de conservante e nenhuma técnica que faça uma intervenção no que está acontecendo. Então, eu não filtro, eu não clarifico.
Eu não uso trasfega. Quanto menos eu mexer no que a natureza está fazendo, mais perto do vinho sem intervenção, que a gente fala. Então, os termos de baixa intervenção, de sem intervenção, partem desse princípio aí. Beleza? Essa uva que a gente compra no supermercado, ela é doce, né? Thompson, Niagara, Isabel. Uma delícia comer assistindo Netflix. Né? Você pega, compra uma uva sem caroço, gela ela, né? E vai comendo que nem pipoca. Eu gosto da Niagara. Acontece que essas uvas, elas não são... Não chega nem perto do açúcar que a uva de fazer vinho tem. Ué. Então, essas uvas que a gente chama pelo nome, Malbec, Cabernet, Chardonnay, Riesling, elas são extremamente mais doces do que a uva que a gente compra no supermercado, porque são variedades diferentes. São espécies diferentes de uva, na realidade. Né? Então, a uva do mercado é a uva de mesa, que faz vinho de mesa, que a hora que a gente faz o nosso mosto para fermentação e mede o açúcar que tem ali, eu vou atingir um nível alcoólico muito baixo. Se eu tenho muito açúcar, eu tenho muito álcool. Se eu tenho pouco açúcar, eu tenho pouco álcool. Então, se o produtor de São Roque, de Jundiaí, ele faz o suco de uva dele de Isabel lá. Nossa, esse ano minha Isabel tá espetacular. Super doce. Aí ele faz o suco, ele vai medir, pô, eu vou atingir 9 graus de álcool. Não vou vender meu vinho. Meu vinho não vai ser comercial. Porque quem bebe vinho está procurando 12 de álcool, 13 de álcool. Aí o que o cara faz? Ele adoça esse suco de uva. Esse suco de uva adoçado, que geralmente é usado um açúcar de péssima qualidade, porque os vinhos de mesa têm que ser baratos, é o açúcar que muitas vezes sobra para dar aquele dulçor residual no final. Então, o suave, ele nunca é um ingrediente só uva. O vinho de mesa dificilmente vai ter o ingrediente só uva fermentada. Uva fermentada mais açúcar. Então, é um segundo ingrediente na produção do vinho. E aí são essas espécies, Vitis vinifera, que é a europeia, que a gente conhece como a uva para fazer vinhos finos, que a gente vai beber hoje, e a Vitis labrusca, que também dá para fazer vinho, que faz o famoso lambrusco, mas é o que a gente encontra no supermercado para comprar. Por que que não tem Cabernet Sauvignon para vender no supermercado? Porque dá muito mais dinheiro fazer vinho do que vender por quilo. Simples assim. Fatores econômicos. Não faz sentido eu colocar uma Cabernet Sauvignon numa caixinha e vender para o supermercado. Se eu fizer vinho com aquilo ali, é muito mais rentável. Certo? Perde menos também, né? Então, o sonho da Niagara é ser tão doce quanto a Chardonnay. Mas a Niagara é tão ótima, o doce dela. Se a gente parar para pensar nos principais países produtores de vinho no mundo e olhar para esse mapa, a gente vai encontrar alguma coisa em comum. Então, a Europa como um todo, Espanha, Itália, França, Portugal, Alemanha. Se eu rebato o Equador para as Américas, eu tenho o sul do Canadá e os Estados Unidos inteiro. Para quem não sabe, os Estados Unidos é o maior produtor de vinho do mundo fora da Europa. Uma quantidade de litros produzido assim absurda. Do Equador para baixo, nas Américas ainda, eu tenho o sul do Brasil, uma pontinha do sul do Brasil, a Argentina inteira, o Chile inteiro e o Uruguai. Está tudo dentro dessa zona. Embaixo da Europa eu tenho a África do Sul e lá na Oceania eu tenho Austrália e Nova Zelândia. São os grandes produtores de vinho do mundo. Paralelo 30-50 norte, paralelo 30-50 sul. É nessa zona do globo terrestre que acontece o que a gente chama de terroir. Fora dessa zona, o terroir não se apresenta de maneira efetiva para que eu plante Vitis vinifera naturalmente e atinja um nível de excelência. Ah, Gabriel, eu provei um Syrah de Espírito Santo do Pinhal, tá aqui, ó. Beleza. O esforço que o agricultor vai fazer para chegar no que o gaúcho atinge naturalmente é 20 vezes maior. Ah, Gabriel, provei um vinho do Marrocos. Beleza, mas o esforço que o cara tá fazendo lá é muito maior. Inverte o ciclo da videira, planta em cima da montanha, colhe no inverno, bota hormônio, é uma loucura. Ah, eu provei um vinho da Bahia que estava uma delícia. É outro rolê.
Não dá para comparar. Hoje em dia, a gente já tem vinhos de altíssimo nível produzidos nessas regiões, mas não é natural o processo. A agricultura precisa de um esforço além da conta para atingir o que naturalmente você atinge dentro dessa zona do globo. Porque o terroir é essa coisa louca que não tem tradução e que, quando você entende, fica muito mais fácil de ver o vinho. Isso aqui é um recorte do Chile. Aquela montanha cheia de gelo é a cordilheira. É uma montanha mais nova, sofreu menos erosão, por isso que ela é mais alta. Antes de chegar na praia, eu tenho uma montanha mais baixa, que é o que eles chamam de Cordilheira da Costa. Entre as duas cordilheiras, você tem toda a zona de produção de vinho do Chile. Uma cordilheira protege do que vem da Argentina e a outra protege do que vem do mar gelado. Então, não dá para tomar banho de mar no Chile, porque o oceano é muito frio. Então, o vento gelado que vem do oceano regula toda a temperatura mais barra na Cordilheira da Costa. Se eu plantar uma Pinot Noir, que é uma uva que ama frio, que adora regiões geladas, perto da praia, e pegar a mesma genética de Pinot Noir e plantar lá no meio do vale, onde é quente pra cacete, eu vou ter vinhos completamente diferentes. Plantados no mesmo dia, colhidos com a mesma idade, vinificados da mesma forma, o terroir muda, a qualidade da matéria-prima muda também. Clima, solo, terreno, tudo isso dá para explicar. Vendo essa imagem, você consegue entender que em cima da montanha chove mais, o solo é diferente, embaixo da montanha é mais verde, mais quente, tem mais água. Agora, a tradição precisa de uma explicação. Eu, o Dani e o João fizemos uma vaquinha, compramos um vinhedo de Malbec na Argentina. 33% da matéria-prima vai para a mão de cada um de nós, certo? No dia da colheita, o agricultor liga para a gente e fala assim: ó, amanhã pode trazer os caminhões aí que vai ter uva para todo mundo. Encosta os 3 caminhõezinhos lá, a gente sai com a mesma quantidade de matéria-prima, colhido no mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo vinhedo. Eu, dos 3, sou o empresário mais pobre. Eu preciso de dinheiro rápido. Eu vou pegar 100% da uva que eu colhi, vou fermentar num tanque de inox, que é o tanque mais barato para fazer vinho. Vou criar o meu rótulo no Canva, o mais rápido possível. Vou engarrafar, sem nenhum tipo de amadurecimento, tampa de rosca, e vou sair vendendo. Eu sou pobre, mas eu sou limpinho, meu vinho vai ser gostoso. Leve, frutado, fresco e barato. Eu vou vender para o supermercado. O meu vinho vai durar de 2 a 3 anos na prateleira do supermercado. Tem uma vida curta, um vinho simples, sem concentração. E eu vou fazer 100 mil garrafas e vou vender a $1 cada garrafa. O Dani já tem mais tempo para esperar o dinheiro voltar do bolso dele. Você vai pegar a mesma quantidade de matéria-prima que eu, vai selecionar os melhores cachos. Então você já vai fazer menos vinho do que eu. Os cachos que estão não conforme, estão feios, estão com uva podre, você vai jogar fora. Você vai fermentar o seu vinho no inox. Você vai comprar as barricas que o João usou no ano passado. E vai deixar o seu vinho 1 ano na barrica. Depois de 1 ano, você vai engarrafar. Vai comprar uma boa rolha, uma garrafa legal. Vai mandar um designer fazer o seu rótulo. E vai soltar para o mercado. O seu vinho, você vai produzir 70 mil garrafas. Eu produzi 100 mil. Você vai produzir 70 mil. Você demorou 1 ano para começar a vender. Time is money. Depois disso, o seu vinho vai ser muito melhor que o meu. Vai ser mais concentrado, ele vai viver mais dentro da garrafa. Passou por algum tipo de amadurecimento. Você não vai querer vender o seu vinho em supermercado. Você vai vender em lojas especializadas e restaurantes, hotéis. Dentro das adegas desses lugares, o seu vinho vai durar de 5 a 10 anos. E no lugar de custar $1, vai custar $10 a garrafa. O João
dos três, é o empresário mais bem sucedido, ele é o patrocinador dessa mesa. Ele tem tempo para o dinheiro voltar para o bolso dele. Ele vai comprar lá na França as barricas francesas mais caras, vai chegar no papel, zerado. O João quer fazer o melhor Malbec da Argentina. Ele vai concentrar ao máximo o suco dele. Ele vai selecionar os melhores cachos, vai soltar o bago do cacho, vai selecionar só os melhores bagos. E aí o João vai fazer 30 mil garrafas. Com a mesma quantidade de uva que eu fiz 100 mil. O João vai fermentar o vinho na barrica de carvalho. Depois de 2 anos, ele vai tirar da barrica de carvalho, vai colocar numa garrafa de vidro caríssima, numa rolha desse tamanho, e vai deixar mais 2 anos dentro da garrafa. Depois de 4 anos, o João vai contratar o Pablo Picasso para desenhar o rótulo dele. E aí ele vai colocar o Malbec dele no mercado depois de 4 anos, com um rótulo desenhado por um artista famoso, no melhor vidro, na melhor rolha, no melhor suco possível dentro da matéria-prima que ele tinha. O vinho do João não vai nem passar pela mão do importador. Ele vai vender só para os melhores colecionadores do mundo. E vai durar de 50 a 60 anos dentro da garrafa. É nessa visão, o vinho do João não tem nem preço. Nessa visão que a tradição entra. Na mão de 3 pessoas diferentes, a mesma matéria-prima tem resultados distintos. Então, quando você entende isso, você para e pensa assim, Gabriel, o Cabernet Sauvignon é mais leve que o Pinot Noir? Depende. No mundo do vinho, se você não souber perguntar, você não tem resposta. Se você está falando do Pinot Noir que o João fez, é capaz de ser mais encorpado que o meu Cabernet Sauvignon. Vamos tomar vinho? Achei ótimo. Vocês me desculpem se eu tiver acelerado demais. Não, Eu sei que nós estamos com pouco tempo. tá super didático. Esse é um, né, Gabriel? Vinho número 1. Vinho número 1. Vinho número 1, coloquem em cima do vinho do número 1, de preferência. Para não confundir Pô, ninguém. já começou certo. É. Vou pegar uma Obrigada. aguinha. A Carla tem que ter 3 taças também, hein? É lógico. Por favor. A gente precisa de mais água. Precisa. Tem ali em cima, ó. Pega a luz. Mas que chique, não? É igual as películas. Gostou? É o nosso... Gabriel, quer falar do vinho número 1? Falta uma Não, taça a ali, gente vai beber. Não Vamos mostra falar nada? do vinho só no final. A gente vai Ah, tratar deixa eu eles por degustar. vinho número 1, vinho número 2, vinho número 3, Tá. até acabar a aula. André, É pra- tem as águas ali no. Não, Esse é o esse é 2? o 2, Esse é né? o São 2. dois. São dois. Obrigada. Vinho dois. Desculpa, eu fiz a mão. Ah, é difícil perdoar você. Né? Obrigada. Ah, mudou a cor. Olha, que beleza. Temos uma Olha. sommelier na mesa, hein? Ah, aí sim, hein? Enxergando, a luz tá aqui, ó. Olha A luz é boa, gente, a Esse luz- ó. aqui tem um tom mais claro. É luz para degustar vinho. Um é bem mais claro do que o Mas não tem. É luz para degustar vinho. É muito diferente, né? Nossa. De onde eu tô aqui. Você não enxergou a perceber? diferença? Não, mas Não com essa. Olha aqui, aqui é a luz, ó. Ele é até um Sim. pouco mais... Ele é mais cereja, parece ser. Exato. É menos concentrado e é só vermelho, não é roxo. Tá. Para mim é cereja e bordô. É isso. Não. São Esse é o 3. Esse é o 3. Ah, você já tem um 3. Já tem. Esse, então, esse é. 3. Tchan, 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 tchan. Então, agora que começa a aula, né? Agora que começa a parte boa da aula, né? A aula já começou faz um tempo. Mas o pessoal já tá com vinho na taça, ó. Agora. Olha o sorriso muda. Depois do Gabriel falar um monte de groselha de reação química, barrica de carvalho, agora começa a parte boa. Interessante, hein, gente? Quem foi lá para Precisando de Mendoza? água. Acabou a água aí? Quer que eu pegue lá embaixo? Não, Ô, Gabriel, Oi. sua mãe já falou.
Também Aí. tem as garrafinhas fechadas lá. Ah, tá bom. Tranquilo. Tá ótimo. Tem também de litro fechado lá. Ó, água voz, hein? Vocês são muito chiques, irmão. Comprou a garrafa. Comprou uma vez para ter a garrafa, comprou uma vez para ter a garrafa e depois a gente não fez muito não. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é muito diferente de beber vinho e assistir Netflix. Então, uma degustação técnica, ela é muito mais profunda do que uma experiência por lazer. Tá? Para falar de degustação, a gente tem que falar de um cara chamado Émile Peynaud, que foi o engenheiro, assim como o bom engenheiro adora uma planilha no Excel, ele tirou a degustação de vinho da experiência empírica e passou para um passo a passo, para um beabá, que é usado até hoje, principalmente nas bases da ABS e tudo mais. O Émile Peynaud separou os aromas por família, criou procedimentos onde a gente vai identificar intensidade de aroma, intensidade de cor e tudo mais. Então, nada mais a gente vai fazer, a gente não vai fazer nada mais além de que passar essa bebida por todos os nossos sentidos. Tá? A primeira diferença é a da cor. Se a gente pegar o vinho número 1 e o vinho número 2, fizer assim, ó, deitar a taça num fundo branco, Dani, assim, ó, usa essa folha como fundo, a gente já consegue ver a diferença dessas cores. Então, esse é o ângulo que a gente avalia a cor do Fica vinho. melhor, mas aqui a luz ali tá ótima. Você viu que a cor é diferente e a intensidade da cor também é diferente, certo? Então, se eu ficar só com o vinho número 1 na mão e passar o dedo atrás dele, ou até mesmo eu consigo ler através desse líquido, quando isso acontece, a intensidade baixa de cor. O vinho número 3. No vinho número 3, eu passo o dedo atrás, eu vejo o vulto do meu dedo, mas eu não consigo ler através dele. Isso é uma intensidade média de cor. No vinho número 2, eu não vejo meu dedo. Intensidade alta de cor. E a cor do vinho, passa mais um para mim, por favor. A cor do vinho também é muito diferente. Conforme o vinho vai envelhecendo, ele vai mudando de cor. Ele começa púrpura, vermelho, púrpura. Quando ele vai ganhando idade dentro da garrafa, ou dentro de um processo de amadurecimento, a primeira coisa que ele perde é esse tom azul. E aí ele vai ficando mais vermelho. Aí ele vai perdendo o tom vermelho, vai ficando mais laranja e morre no marrom. O vinho branco é o contrário. Ele nasce amarelo-verde. A primeira coisa que ele perde é o tom de verde, vai ficando amarelo, cada vez mais amarelo, laranja e morre no marrom. A morte do vinho branco do tinto é a mesma cor, que é essa terceira taça. De lá para cá é a terceira taça. Se por acaso você tiver um vinho guardado que foi servido no casamento da sua avó, e ela falou, se foi o vinho da minha vida, não sei o quê, pode ser que ele esteja dessa cor e a garrafa vai mais fechada do que aberta. Então todo vinho morre. Em 5 anos ou em 50 anos. Depende de como ele foi feito. A morte do vinho é essa cor. Se por acaso você abriu um vinho, comprou no supermercado, um vinho super jovem, 2024, baratinho, abriu e tem essa cor, pode ser que seu vinho não esteja bom. Pode ser que seu vinho esteja com problema. Volta lá, Dé. Então, a gente sabe quais são as cores dos vinhos, a gente já sabe identificar quais são as intensidades das cores dos vinhos. E agora eu preciso saber o que eu faço com essa informação. Muito pouca coisa. A avaliação visual do vinho é a que mais engana a gente. Então, eu saber a análise de um vinho, ela é um caminho que você vai percorrendo. As cores, elas vão denunciando alguma coisa, mas nunca é certeza. Eu nunca posso bater o martelo só pelo que eu estou vendo, sem sentir o aroma e sem beber nada. Então, a avaliação visual é a que mais engana a gente. Então, eu consigo saber se é um vinho mais velho ou mais novo pela cor. Então, o vinho número 2, provavelmente, é mais novo, porque o 2, eu estou olhando aqui na borda da taça, ele tem essa
esse reflexo roxo ainda. Todo mundo consegue ver? Eu deito ele aqui, na bordinha do líquido, eu consigo ver um brilho roxo. Provavelmente esse é um vinho novo, jovem. Agora, se eu pegar o vinho número 3, olha como ele é mais vermelho e o reflexo dele, a bordinha desse é mais laranja. Além dele ser mais claro, o reflexo desse vinho é muito mais laranja do que roxo. Certo? O vinho número 1, além dele ser mais claro, a gente já viu que ele tem uma intensidade de cor mais baixa, ele também tem um reflexo mais vermelho. Agora, Dé, passa mais um para mim, por favor. Se a gente pegar essa barra aqui, ó, a barra do red wine, o vinho número 1, ele está no red, está no meio ali. Ele é só vermelho e não tem reflexo. O vinho número 2, ele está lá no rubi ou no púrpura. E o vinho número 3, ele já está lá no brick red, ele já está quase laranja. Ele tá, o vermelho dele está mais apagadinho. Não brilha. Não brilha tanto, exato. Certo? Agora, eu consigo ter certeza, olhando para esses vinhos, que um é mais novo que o outro? Tá. São centenas de técnicas de vinificação e maneiras de você interferir na cor do vinho. Para analisar o aroma do vinho, a gente vai analisar intensidade e complexidade, duas principais coisas de analisar o aroma do vinho. Para analisar a intensidade é fácil. Vamos lá. Primeira coisa, para cheirar o vinho. Vinho número 1, sem balançar a taça, eu vou colocar ele onde começa o meu nariz aqui, ó. Pode encostar na base. Por mais narigudo que você seja, você não vai se afogar. Solta o ar pela boca e enche o pulmão pelo nariz. Sentiu um aroma aqui, certo? Agora agita a taça. E faz o mesmo processo. Nossa. Mudou? Muito. Não precisa fazer nenhum curso na Suíça para entender que a intensidade de aroma mudou. A gente tinha um vinho menos intenso, agora a gente tem um vinho mais intenso. O que eu fiz? Eu só passei oxigênio pela bebida. O oxigênio é o meio de transporte da molécula. A molécula, ela se desprende do líquido, mas muitas vezes ela está parada ali em cima. Se eu botar um ônibus, ele vai encher um ônibus de oxigênio. Ele enche o ônibus de molécula e joga para dentro do meu nariz. É isso que está acontecendo aqui. A hora que eu estou agitando, a molécula ela começa a sair do líquido e ela quer fugir. A taça ela é fechada, ela fica dentro da taça. A hora que você põe o seu nariz, vem tudo para dentro. Certo? Agora, eu consigo sentir os aromas desse vinho com o nariz fora da taça? Tão bem quanto eu sinto dentro da taça, ó, nessa distância aqui. É bem mais fraco do que se eu colocar o nariz na taça. Então, com o nariz na taça, eu sinto os aromas com clareza. É fácil. Agora, vamos para o vinho número 3. Agita bem a taça. Olha a quantidade de aroma que vaza da taça do vinho número 3. Impressionante. Nossa, Meu você vai Deus. chorar, né? Primeiro, calma, nós vamos entrar na complexidade de aroma ainda. Mas Eu vou até chorar. estamos falando de quantidade de aroma. Tá? Com o nariz fora da taça, Já vem muito mais cheio. muito mais aroma. Então, esse vinho número 3, ele tem uma intensidade de aroma alta. O vinho número 2, ele tem uma intensidade de aroma média. E o vinho número 1 tem intensidade de aroma média, porque eu sinto bem com o nariz dentro da taça. O nariz fora da taça, quando vem bastante coisa, é. Agora vamos ver o 2. O 2 está bem aromático também, né? Nossa, me surpreendeu. Eu estava contando com menos aroma. Por causa disso, e o bichão está melhor do que eu imaginava. Ele descansou bem. Tá Mas mesmo espetacular. assim, ele é menorzinho que o terceiro. É. É um pouquinho, levemente. Eu não sinto tanta coisa, Mas mas tá. eu ainda tem bastante coisa fora da Muito, taça tem aqui. muita coisa aqui. Um vinho de intensidade aromática baixa, eu teria que ficar brigando com a taça para sentir alguma coisa.
E chacoalha, 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 e bota no decanto, e vai. E o aroma não solta. Aí você fala, mas esse bicho não cheira nada. Intensidade de aroma baixa. Certo? Complexidade de aroma. Complexidade, a gente vai agora sim entrar no mundo do Emílio Peinot. O Emílio Peinot fez essa planilha do Excel e separou os aromas nessa categoria. Florais, frutados, especiarias, mas, na minha opinião, o Emílio Peinot foi raso. Quem sou eu, na fila do pão, para falar um enólogo que deu aula em Bordeaux, fez os melhores vinhos brancos do mundo e desenvolveu a técnica de degustação? Quem sou eu para falar? Mas eu também posso ter minha opinião. Eu acho que o Emílio Peinot foi importante, mas foi raso. Começou. Com a modernidade veio o próximo slide, que é a roda dos aromas. A grande diferença de um para o outro é aqui está separado por estilo de vinho. Volta onde é. Cassis, cereja, ameixa é aroma de vinho tinto. Pêssego e limão é aroma de vinho branco. Sim. São coisas diferentes. Realizou, né? Alcatrão vem de uma coisa. Café e torrado vem de outro. Alcatrão, tabaco, essas coisas vêm de evolução em garrafa. Tostado, café e torrado vem da passagem por madeira. O que a gente fez na roda dos aromas? Separou por categoria. Agora está mais fácil de ver. Então eu tenho frutos do vinho tinto, fruta vermelha e fruta preta. Aí tem lá cereja, ameixa, groselha, morango. E eu, como um bom sommelier, eu quero descrever o vinho da maneira mais sedutora possível para você que está buscando um vinho. E se você conseguir descrever o tipo de aroma que você quer para quem está te ouvindo da maneira mais precisa, fica mais fácil de acertar o vinho que você vai comprar. Então, se eu entrar numa loja e falar assim, eu quero um vinho frutado, estou falando de todas as frutas do mundo. O vendedor pode me oferecer um branco ou um tinto. Agora, se eu falar, eu quero um vinho com aromas de frutas vermelhas, aí eu já fecho com uma família e o cara só vai falar de vinho tinto comigo. Agora, se eu falar assim, eu quero um vinho com aroma de morango, e vou mais, eu quero um morango azedinho. Aí ele vai me levar para um vinho tinto que provavelmente foi feito com uma uva que traz mais aroma de fruta vermelha, numa região mais fria, que vai me levar para essa fruta mais azeda. Então, no mundo do vinho, quanto mais preciso você for na descrição dos aromas, mais você acerta no que você quer comprar. Certo? Então, eu ainda melhoraria essa roda de aromas e colocaria a vida das frutas. Então, vinho tinto, fruta vermelha, morango. Mas pode ser morango verde, morango maduro, geleia de morango, calda de morango, bala de morango. Pode ser morango de qualquer tipo. Cada um é um aroma diferente, é uma pasta diferente que abre na sua cabeça. Envelhecimento em carvalho. Basicamente, especiarias, frutos secos, madeira. Vamos sentir o aroma do vinho número 1. Por que eu estou de tempo aí? Já passou do meio-dia, nós começamos a beber aí. Ah, tá ótimo. Mais 10 minutos eu tenho? Sim, pode. Gostei. 15. Ó, ganhou 5, hein? Já dá para falar do quê? Oba! Eu sinto... Sinto Vamos lá, o que você sente? Eu sinto muito álcool nisso, assim, é cítrico para mim, mas para mim é muito álcool, eu não consigo sentir. Quando eu falava esses caras de negócio de cerveja, queriam me matar. Você não Eu sente também quero álcool. matar ela, mas eu não estou falando nada. Você Senti, sente o cheiro do álcool. claro que eu sinto o cheiro do álcool. Os caras Vamos começar pela fruta. Aqui tem aroma de alguma fruta. Então, mas Tá Que bem tipo de fruta frutado, que é? não tá? é uma fruta vermelha, assim. Uma fruta vermelha, ótimo, já estamos evoluindo. Eu falei a cor de cereja, né? Mas eu não Perfeito, senti. cereja.
Você acha Ótimo. que tem cheiro de cereja? Eu Para achei mim é que tinha cheirinho evidente. de bala. Pra mim, muito bem, cara. É uma bala de cereja, Mas é aí um house de morango. Aí é uma questão de percepção e de Prática. Correlação, né? De treino, é treino. mas é uma questão de histórico que você tem, de repertório, cara. Mas entendeu? é isso que ele Tem um pouco falou, de as pastinhas que você vai exato. abrindo. Cada um tem uma quantidade de pasta diferente. Eu fui criado na cidade. Minha avó foi criada no campo tirando leite de vaca. Eu dei um Cabernet Sauvignon para ela provar, ela falou: isso tem cheiro de jambo. Eu falei: vó, não sei nem que cor tem jambo. A quantidade de pasta que a minha avó tem é muito diferente da minha. Sim. Então, qual que é o desafio do profissional? Bala de cereja, esse eu não tô. Não é? Qual que é o Eu achei a cor de cereja mais desafio do bala de cereja. profissional? Achar uma Mentira, pasta que tem seja esse comum problema, entre eu e tem você, esse sem problema. não te conhecer, sem te conhecer. Ai, Dani, então Para vamos mim, junto. esse é o desafio do sommelier. Eu tenho que usar aromas que sejam Agora eu descritores senti. aromáticos que sejam comuns entre eu e você, sem que eu te conheça. Então, assim, jambo, eu não sei se você já comeu, mas bala de cereja tem uma grande chance de já Fora que assim, depois que você falou bala de cereja, aí a gente começa, né? Então tem uma Dá uma diquinha, né? Exato. Porque eu abri a pasta para você. Exato, você sugestiona. House de você cereja, faz aquele a vermelhinho, conexão. vale. Agora, eu não Bateu. sinto muito mais coisa do que isso. Aqui Não. tem um toquezinho de mel Verdade. e talvez um caramelo. Mas não passa disso, é muita fruta. O que eu senti, eu não sei, foi um pouco da baunilha. Tipo, Baunilha? Mais docinho. Vamos lá. Vinho número 2. Um café. Café cru, né? eu senti café também. Esse aqui Agora, sempre que a gente começar a descrição do vinho, a gente vai começar pela fruta. Sempre. Sempre. Aqui é uma fruta mais preta ou mais vermelha? preta, ameixa. Muito bem, ameixa. É ameixa e café. Essa ameixa que está aqui, Senti agora. ela é doce ou Olha. azeda? Essa ameixa que está aqui é doce ou azeda? É azeda. Ela me mim, parece azeda. uma ameixa mais azedinha. Eu também achei. Madura. Madura, Ela não madura, mas é não é uma ameixa adocicada. verde, mas não é uma geleia de ameixa. É isso. É, isso É a aí. ameixa madura fresca. Ameixa fresca. Alguém sente violeta aqui? Aham, uma flor. Muita Eu flor, senti. não é? A primeira vez que eu senti flor nele. Exato. Gente, vocês têm que colocar numa aula para. Não, João, que Nossa, me ele é, ensina. Tem que ter uma loja de vinho. Tô falando sério, cara. Tem que ir Maior nariz, né? para ter. Olha só, aqui nós ficamos basicamente na fruta. É, aí só tinha De fruta aqui. muita fruta, batemos com força na fruta. Aqui, fruta, especiaria, café. Para mim, eu já Flor. sinto um pouquinho da madeira. Aqui. Eu sinto um pouco. Mas agora a gente vai ver da onde vem a madeira no 3. A gente vai identificar o aroma da madeira no vinho número 3. Passagem por madeira. Amêndoa, avelã, coco, cravo, canela, baunilha, Excelente. chocolate. Baunilha total. Você vai, a hora que eu vou falando, a pasta vai abrindo, né? vai. Pum, 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 Sabe pum, que ele pum. posso falar uma bobagem que eu liberar? Abriu todos. Não tem Pode bobagem. chutar. Assim, eu sinto um aroma um pouco amanteigado. É, exatamente. Exatamente, isso, o aroma lácteo. É, isso. Exato. É que eu ia Nossa, falar verdade. um pouco por isso. Verdade. Isso, Porque João é, como se fosse um coisa leite de de coco. É. O leite de coco. É a coisa Mas e a manteigada. fruta? Você chega a sentir até textura, não. E a fruta? Primeira, Preta ou vermelha? Preta. Doce ou azeda? Doce. Doce e passada. Verdade. Como se fosse uma ameixa fruta de manjar. passa, né? Aqui é Uma uva passa. Isso, aqui é uva passa e aquela coisa de manjar que ficou Isso, é cozinhando. bom. Isso para mim é panetone. Ai, Isso que é delícia. muito. Isso é muito Cruel. de fruta seca, não é? Você botou o Uva panetone passa. aqui dentro. Exato. Não tem panetone. Então- Ah, não. Parece nossa, uma cada um viagem. que vai falando um negócio, parece que vai. Vai abrindo as pastas. Vai. Vai Não, induzindo esse mesmo. Esse negócio do amanteigado foi muito interessante Foi. para mim, assim, pessoalmente. Olha que loucura. Aqui a gente falou de uma família de aromas. Volta um, André. Uma família de aromas.
2, 3 famílias de aromas. Aqui a gente falou de 4, 5. Não, passa. Aqui? Aí. Não. Aqui. Aí. Aham. Aqui a gente falou de fruta, falou de especiaria, falou de passagem por madeira, falou de flor. O número 3, obviamente, é mais complexo aromaticamente do que os outros dois. O 2 é mais complexo que o 1. Primitivo, né? O 1 é uma delícia, mas é o menos complexo de aroma. E o 1 é mais intenso de aroma do que o 2. Só que o 2 tem mais camada. E a gente não deve associar isso com qualidade. Não. Né? É só. Tem uma certa ligação com qualidade. A gente vai chegar lá. No último slide eu falo sobre isso. Agora, dentro da boca. O primeiro gole que nós vamos dar. Vinho número 1. Vamos fazer esse gole passar pela boca quase como um Listerine. Faz ele passar pela língua, pela bochecha, pelo lábio. Sem prestar atenção em nada. Só faz ele passar pela boca. Agora a gente vai dar um segundo gole. E o que a gente tem que perceber é como que o segundo gole é menos agressivo do que o primeiro. Realmente. Não é? Nossa. Numa degustação técnica, o primeiro gole a gente nunca avalia. Porque a nossa boca está com o pH neutro. E o vinho é ácido, por definição. O primeiro gole, eu estou avinhando a minha boca, eu estou igualando o pH da minha boca com o pH do vinho. Tem gente que gosta. Mas aqui tem só 3 vinhos, é sábado. Com certeza. Já tá na hora do almoço. Se a gente fosse provar 10 vinhos, aí precisava de cuspideira, mas são só 3. Então, numa degustação técnica, o primeiro gole a gente descarta. Os As do vinho: açúcar, acidez, amargor, álcool e adstringência. Levando para fora do mundo do vinho, seco ou doce, é fácil de reconhecer o que tem açúcar e o que não tem. Acidez. A acidez do vinho é o suco de limão, é o vinagre, é o que te faz salivar, a lateral da sua língua enchendo de água. Amargor é o Campari, é o chá de boldo, é o Novalgina, a dipirona. A gente sente no fundo da língua. Exato. Não confunda amargor com textura. Porque o tanino e o álcool não têm sabor. São texturas que acontecem dentro da nossa boca, é a sensação tátil. O álcool é a temperatura de boca, é o quanto a nossa boca esquenta. Então, para quem já bebeu um gole de cachaça ou um corotinho, que você dá, esse desceu queimando. Essa temperatura de boca é o álcool. A adstringência é o que seca a boca, são os taninos. Também não tem sabor. Então, muita gente confunde o amargor, que é um gosto, com a textura de taninos, que é o que amarra a boca. São duas coisas completamente diferentes. Então, a gente vai dar um gole no vinho número 1. Gabriel, só um comentário. Quando você falou os 5 sentidos, eu não estava acreditando em você, porque eu estava pensando assim, onde é que fica o tato? Né? Fica na língua. Impressionante, né? Então, tem a questão da temperatura, né? Tem gente que fala que para provocar Aí a audição, a audição, verdade. a gente brinda, a gente conversa. Vamos lá. Muito bom. Primeiro gole que a gente vai dar, vamos perceber açúcar, acidez, amargor e álcool do vinho número 1 e vamos comparar com o vinho número 2. Consegue separar? Um por um? Ou vamos fazer um por um? Estamos sem tempo. Vamos juntar uns 2, 3 aí. Açúcar é fácil, acidez e álcool. Vai. Açúcar, acidez e álcool. Qual esquenta mais a boca? Qual faz salivar mais? E se tem açúcar em algum deles. Açúcar, acidez. Agora a sua boca já está preparada. O primeiro é mais ácido, não é? O último é mais doce. Sim. Mas comparando um com o dois. Era só um e Dois, dois. dois. Ah, eu já ia pro 3 aqui, ó.
Que demora, essa aula demora para começar a beber, né? O que eu queria mostrar para vocês é a diferença de acidez, principalmente. E, na minha opinião, o 2 é muito mais ácido que o 1. Também achei. Se você der um gole, só prestando atenção na acidez, dá um gole no 1, no 2 e depois no 1. E presta atenção no quanto a lateral da sua língua enche de água. Nossa, Dois. surreal. O O 2. 2 é O dois. mais ácido. Né? Não, eu É o achei Dani. o contrário. Você achou o 1 mais ácido? Eu achei o mais ácido também. Talvez não seja uma diferença de corpo ou... Não estamos falando de textura como um todo, estamos falando de lateral. É com o conceito da acidez que tá. Assim, Lateral da língua cheia de água, boca esse salivando, Quando você toma o 2. boca cheia de água depois que você Você ainda dá um gole. baba. Eu acho que o sente mais álcool, talvez. Eu diria que são bem próximos. Se a gente comparar o 1 com o 3, a diferença de acidez vai ser mais gritante. Brutal. Vamos fazer Ah. o 1 e o 3. Toma 1, 3 primeiro. Aqueles 3 dá até dó de tomar, né? Gostoso. Gostei dos 3. Preventivo, né? Eu já li o rótulo. Mas o que é isso, gente? Agora não tem nem. Agora todo mundo concorda que o 1 é mais ácido que o 3. Muito mais Sim. vinagrão. Que horror. Nada a ver. Taninos agora. As 3 é sacanagem. A astringência. Quanto que a nossa boca amarra? Vamos dar um gole no 1 e depois no 2. Para mim, eu já estava já. Já. Para mim é um O 1 tem mais tanino. que amarra mais a Que boca. Amarra mais a boca. Dá um gole no 1, depois dá um gole no 2. Boca, como se fosse um caju, uma banana verde. 2 ou 3. Caju, banana verde, caqui, é a sensação. Não, é os 2. É o 2. É o 2, né? Sim. Agora a gente vai comparar corpo. O tanino. O corpo, Não. ele é praticamente a densidade do líquido. É o peso que o vinho faz na sua língua. Para a gente ilustrar isso, eu sou um cara muito visual. Então, quando eu falo assim, o tanino, eu tenho que lembrar do caqui, da banana verde, aí eu lembro da sensação. Também. No corpo, a gente pensa em 3 copos de leite. Um copo de leite desnatado, um copo de leite integral e um copo de creme de leite. A vaquinha. É tudo leite. Mas são 3 texturas diferentes. O desnatado parece estar mais diluído, o integral ele é mais cremoso e o creme de leite fresco é aquela cremosidade toda. Essa é a diferença que a gente tem que sentir de corpo. Não tem nada a ver com amargor, não tem nada a ver com a astringência, não tem nada a ver com acidez. É o peso do vinho na língua. Dá um gole no 1, depois dá um gole no 3. O 3 é mais pesado. É o creme de leite. É, o 3, sem dúvida. Né? O 3 parece que você pegou. Tá na dúvida, Dani, ou não? Não, cara. Tô apreciando. É que isso aqui A tem tua uma reação diferença. foi de tão evidente que foi? Pessoal, da Agora- transição, calma que a gente já vai falar os rótulos pra É vocês que não veio ficarem um com monte de coisa na cabeça. É o contrário dele, né? Porque é Não, compra- tá dando no mercado medo. tá comprando Gabriel. Não vai achar no mercado. Ele não pode falar. Gabriel. Vamos lá. Pra gente fechar a questão da qualidade e meio que cair por terra aquela coisa de que vinho bom é o vinho que eu gosto, porque agora vocês têm capacidade de avaliar a qualidade de um vinho. Depois de passar por uma aula dessa, você já tem a habilidade necessária para começar a entender que um é melhor que o outro.
que você vai perceber mais aromas em um menos no outro, que você vai sentir mais complexidade em um e menos no outro, e tudo isso está ligado na qualidade como um todo. Não necessariamente um é ruim, mas a gente vai ter diferenças de qualidade, níveis de qualidade. Para fechar essa equação, a gente vai prestar atenção em um fator: persistência aromática intensa. É o pai do vinho. Depois que eu engulo, quantos segundos essa bebida fica na minha boca? Uhum. Dá um gole no 3, Era depois dá um isso. gole no Era 2. essa experiência que eu tava quando você me perguntou. Porque para mim, daquele gole, eu Não. senti ecoando até no nariz, assim, ó. Sabe quando você ficou aquilo ali? Essa é a persistência. E é nessa noia que eu tava ali, naquele momento. Eu tava pensando Agora dá um gole no 3 e dá um gole no 2. São estilos diferentes de vinho. Exato. Certo? Da mesma qualidade, da mesma faixa de preço. Então, é isso que eu ia falar. Então, assim, não é uma questão de o 3 tem mais qualidade que o 1. Não. São 3 estilos diferentes e cada um tem a sua qualidade naquilo que se propõe. Certo? Exatamente. Que delícia. Nossa, eu senti que o 2 por mais tempo. O 2 parece que tem mais álcool, então parece que ele fica mais tempo mesmo. Né? Você fica mais. O 2 para mim é o mais longo. longo. Mais permanente. Mais persistente. O sabor fica, aquele gostinho de ameixa fica Ele vai seco ficando, né? Sim. por mais tempo. E quando você solta o ar, Isso. vem aquele O retrogosto. arzinho, ele fica no nariz. Troca de lugar Tô comigo. falando, cara. Tô falando. Eu sou uma sommelier de Mas primeira ali, cara. ó, quem me Cara, ela ensinou. tem que Ó, estudar Mas você essa sabe, coisa, sabe porque como ela tem Aquela treina bastante. Ela treina bastante. Fala do som. Como que ela aprende? Ela aprende bastante. Viajando, gente. Aí ela vai pra Itália, aí ela vai pra assim, Argentina, mas pro Chile. às vezes cada Olha que um tem. oportunidade. Você acha que, né? É o maridão, Ela gente. tudo bem, mas cada um tem a sua. Eu não me imagino, mesmo tomando um monte, eu não me imagino conseguindo decifrar coisas que você falou que Consegue. caramba. Consegue. É Não, treino. então É Dani. treino, é treino. É treino. Eu te garanto que a única diferença de mim para você é treino. É lógico, a gente Eu vai só desenvolvendo, né? consigo perceber mais porque eu já treinei mais. Muito. Então tá bom, cadê o vinho 4? Acho que a gente tem os nossos sentidos Tem. mais apurados, né? Assim, alguém ouve mais do que o outro, né? Tem o olfato melhor. Eu acho que isso um pouco Ah, eu acho que Também. tem coisa aí Assim, também. tem, mas não é um dom. Uhum. Não é um negócio que você fala assim, esse cara nasceu com o dom de cheirar vinho. Não, Não. existe. pode ser. É técnica, velho. Uhum. É treino, sempre feito. Aguçar o sentido. O João abre o vinho, a primeira coisa que ele vem e fala, amor, o que você tá sentindo aí? Então, eles estimulam, né? Exato. O André faz a mesma coisa. Eles não simplesmente servem um vinho. Olha, esse vinho, o que você acha? Qual é a uva que você acha que foi? Gente, me ajuda! Então, a gente chega na equação da qualidade quando a gente tem o equilíbrio dos As, quando está tudo harmônico. Quando eu tenho uma persistência aromática intensa maior. Quando eu tenho mais complexidade de aroma. E uma coisa, evolução em taça. O vinho, depois que foi aberto, ele vai mudando. O vinho número 2 está completamente diferente do que quando a gente abriu. Ele vai evoluindo de aroma. Assim. Quando a gente abriu, era mais violeta, era mais ameixa. Agora ele está indo para uma coisa mais pro lado da erva. E vai mudando. Quando esses fatores estão mais para cima, eu tenho mais qualidade. Eu tenho mais complexidade de produção. Então, o 3, ele é tudo mais intenso. Então, ele passou por mais processos para ser feito. Ele tem um índice de qualidade maior. Então, o vinho número 3, como ele tem mais corpo, mais álcool, mais acidez, mais açúcar, está tudo integrado no meio de maior complexidade aromática, no meio de uma evolução em taça maior. E tudo isso lá em cima faz com que eu reconheça que o 3 ele tem uma complexidade, um índice de qualidade maior do que o vinho número 1. Agora, não que eu não goste do vinho número 1.
exemplo, se eu for levar um vinho para uma mesa onde eu não conheço as pessoas que vão beber comigo, é muito mais fácil levar o 1 do que o 3. Agrada mais. O 1 ele é mais versátil, é mais fácil de agradar mais pessoas. Eclético. Então ele é mais fresco, ele é mais delicado, ele tem um aroma de fruta mais simples e a chance de eu errar é menor. Agora, se, por exemplo, levar o número 3, que tem muito corpo, muita madeira, e eu esbarrar num público que não gosta desse tipo de vinho muito concentrado, eu vou errar. Eu acho que tem também muito aquilo de qual é o propósito da festa. Se é uma festa mais, uma reunião mais intimista, você pode caprichar na complexidade do vinho, até a harmonização com a comida, porque vai trazer uma qualidade para o evento maravilhosa. Agora você está num evento que tem 50, 60 pessoas, 30 pessoas, as nossas reuniões, né, André? Então a gente serve... Milhares. 30 pessoas. Assim, Família palatável. pequena é assim. É uma coisa gostosa, né? Que agrega, junta a família. Aquele lugar que você chega, alguém põe uma taça na sua mão. É essa aqui. Não importa o que é gostoso e... É isso mesmo. Agora, vamos falar de harmonização. Todo mundo pega um pedacinho desse queijo duro aí. Olha lá, você que pega para nós, né? Nós estamos muito Um pedaço que seja suficiente para quebrar em 2. Vai. Um pedaço grande o suficiente para quebrar em 2. certo. Obrigada, amor. Mas eu não sei se a gente vai ter que comer 2 vezes, amor. Isso, tem que dar. Tem que 2 para ser cada 2 um. mordidinhas. 2 mordidas. Tem que ser grande para dar 2 mordidas. Ou pega 2 pedaços. Opa! Já vai a peça inteira. Para mim, os 2 melhores são o Tulha e o Reblochon, do Serra das Antas. Eu gosto do Revolution também, mas o Túlia para mim é o melhor de todos. Assim, eu sou muito viciada nesse queijo. Não tem. Então vamos lá. Vamos relembrar o sabor do vinho número 2? Vamos dar um gole no vinho número 2 e relembrar o sabor. Tanino, acidez. Agora, depois que eu engoli o vinho, eu vou dar uma mordida no meu queijo. E vou degustar como se fosse um vinho. Vou mastigar bastante, vou fazer ele passar pela boca. Presta atenção em gordura, sal. Isso é um negócio perfeito. Não. Não é um queijo seco. Calma que você não harmonizou ainda. Calma. A gente só provou. Não é por isso que a gente inicia nisso. Por enquanto, a gente comeu com vinho. Uhum. Eu tenho os 2 sabores na minha mente agora separados. A comida e a bebida. Agora eu vou harmonizar. Eu vou pegar um pedaço do queijo, vou colocar na boca, vou dar um gole no vinho e vou mastigar os 2 juntos. 2? Os 2, o mesmo vinho, você acabou de beber. Fala sério, gente. Cadê aquele monte de tanino? Né? Aquela astringência violenta que tinha no vinho, Não queijo, né? sumiu. Uhum. O queijo que era seco, deixava a sua boca salgada, virou um creme doce. Tá tudo equilibrado. Tá tudo equilibrado. Exatamente. Ô, Dé, você passa um para nós? Claro. O Gabriel, lembra do filme Ratatouille? Mais um. Que ele mistura o queijo com o morango e fala, Isso ele estava harmonizando. não exatamente. era isso Exatamente. mesmo, não era. Isso é a construção do terceiro sabor. A harmonização é 1 mais 1 igual a 3. Ela não faz sentido matematicamente. Então, quando você junta o sabor da comida com o sabor da bebida, vai formar o terceiro sabor. Pode ser bom ou ruim. Mas uma nova reação química vai acontecer na sua boca, uma nova mistura de sabores vai acontecer na sua boca. Que basicamente é o que o cozinheiro testa na cozinha milhões de vezes, o sommelier arrisca na mesa. Então, quando você molha o seu pão com manteiga no café com leite, você já está harmonizando e não sabe. Porque a harmonização precisa desse passo a passo para você chegar nesse terceiro sabor.
Se você senta no balcão de um bar e pede um dry martini, é para você mastigar a azeitona junto com o coquetel. Olha, não fica lá, Se você- né? Deixa lá enfeitando, Se né? você pede um Manhattan ou um Old Fashioned que vem com a cereja, é para você mastigar a cereja junto com o coquetel. Um café expresso, que você serve uma broa de fubá ou um petit fou, é para você harmonizar, é para você pegar o petit fou, colocar na boca, dar um gole no café e mastigar os dois juntos. Não deixa Olha, eu faço tudo errado. final. Se você senta num restaurante, Agora você não. Agora eu você vou mais aprende a longe. harmonizar. se você senta num restaurante, Estrela Michelin, você pagou seus R$ 1.500 pela cadeira. Sim. Você vai comer 12 pratos com 12 vinhos. Se você não harmonizar, metade do seu dinheiro vai pro É ralo. isso que eu quero te perguntar. Quando a gente está comendo e os vinhos estão lá, a ideia que eu tenho é, eu me sirvo, me alimento e tomo. Às vezes eu vejo que fica salada. Não, estou harmonizando. Mas não está tomando vinho junto com a comida. Colocar os dois na boca. Então, eu acredito que a harmonização é isso. Ele fala, nossa, mas você toma muito rápido. Não. Não é. sabia disso, não. Primeiro, Os dois juntos. primeiro que assim, existe uma vertente que acredita que você... quando você engoliu o queijo e ficou aquele pouquinho de queijo, você dá o gole do vinho, também já é uma harmonização. É verdade. Então, se você está comendo o prato, você terminou de mastigar, engoliu e já dá um gole no vinho, você também consegue harmonizar. Sim. Mas eu acho que a transformação é muito maior quando você mastiga os dois juntos. Olha, é impressionante. Vou caprichar mais, então. Então, o restaurante ele já programa uma quantidade de vinho para que você beba na velocidade da degustação. Olha, que interessante. Por isso que são doses pequenas quando você vai no harmonizado, 60 Verdade. ml, 70 ml. Sim, Porque é o espaço para 2 goles e o prato tem tamanho de 2 mordidas. verdade. E são muitas experiências, né? Exato. Então faz todo sentido. Vamos falar que vinho que a gente tem lá. É mais fácil. né? Pega lá. Quer que pegue as Por garrafas? favor, Carla. Por favor. Olha lá, Fê. Você pega as duas? Realmente, Você nunca mais vai tomar vinho como hoje, né, Dani? Vai tomar muito diferente. Eu vou ter muita epifania ainda. Essa eu falei, essa aula é boa. Olha, você vai levar tudo para mim, vai ensinar Vamos lá. tudo, hein? O primeiro vinho é um vinho espanhol feito com uma uva chamada Monastrell. É a mesma uva que na França se chama Mourvèdre e ela faz parte do corte do sul do Rhône ali, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Só que na Espanha ela é muito usada para ser vinificada sozinha com o nome de Monastrell. Esse é um projeto de uma ex-enóloga do Vega Sicília. A Vega Sicília é tipo a Ferrari dos vinhos da Espanha. Ela aprendeu a fazer vinho na Vega e voltou para a terra natal para salvar os agricultores das garras dos cooperados. Então é uma região muito pobre. Jumilha é uma região muito pobre no sudeste da Espanha que sofre com a exploração das grandes cooperativas. Então, as cooperativas elas pagam muito pouco pelo quilo da uva e o agricultor a única alternativa que ele tem de ganhar um pouco mais de dinheiro é forçar a parreira a produzir mais. Nossa. E aí, quando você foca na quantidade, você desfoca da qualidade. Então, é uma região que tradicionalmente é conhecida por vinho simples. E essa enóloga voltou para a terra natal para elevar o status dessa região. Então, ela paga mais pelas uvas, ela exige cultivo orgânico e determina um teto de quilo por hectare Legal. para que o produtor não faça mais uva. certo? Esse é o Então, um. Isso aqui é um Monastrell que fermenta em tanque de concreto, 0 de passagem por madeira, com cachos inteiros. Então, além dele fermentar tudo junto dentro de um tanque de concreto do tamanho dessa sala, ele não solta o bago do cacho. Então, aqui entra engaço, entra um monte de coisa. Geralmente, os Monastrell, quando você prova um Monastrell sozinho, ele é mais intenso, ele é mais encorpado. É uma uva que aceita muito madeira. Mas a Maria Rover, que é a enóloga, ela busca um estilo mais fresco, mais delicado de Monastrell. O vinho número 2, gostoso, né? Da mesa é o meu favorito. O vinho número 2 é o Malbec, 100% da Argentina, mas no estilo mais moderno que a Argentina faz hoje. É um Malbec um pouco menos extraído, sem passagem por madeira, vinificado em ovos de concreto. Essa é uma vinícola que não tem tanque de inox, 100%
ovo de concreto, e depois ele fica lá mais 10 meses. O enólogo é super premiado, que é o Germán Macera, é um cara que é um jovem, provavelmente tem 30 e poucos anos, e já ganhou todos os prêmios que você pode imaginar de enologia por aí. O Germán está despontando. Só 5.000 garrafas produzidas na safra de 2021. Um vinho que está super bem pontuado pela crítica. E aqui a gente tem elétrico justamente para reforçar essa eletricidade da fruta, que de todos é o vinho mais nervoso da mesa. Você põe na boca, ele parece um fio elétrico condutor. Los Chocos. Chama Los Chocos por conta... são os cachorros selvagens, os vira-lata de Mendoza, eles chamam de Los Chocos. Ah, que gracinha. E o vinho número 3 é um primitivo de Mandúria, vinho do sul da Itália, tradicionalmente conhecido por baixa acidez, por aceitar muito madeira. E essa é uma família que busca um equilíbrio entre tudo isso, que são os Motura. Aqui a gente tem um dos poucos produtores que tem a cadeia inteira certificada orgânica das uvas, desde o plantio até o final da produção, tudo com certificação orgânica. A família Motura é uma das mais tradicionais de Lecce, lá no sul da Itália, na região do Salento, dentro da região da Puglia. Então, para a gente pensar, o salto da bota. A Puglia é o calcanhar e o salto da bota. Né? Isso mesmo. A região de Salento é só a pontinha do salto lá embaixo. É onde esses caras se especializaram. É uma região bem quente, né? Para mim é impressionante como eu gosto desses primitivos. Primitivo é talvez a uva italiana favorita dos brasileiros. Porque o brasileiro ele ainda sofre com um pouco de acidez. O brasileiro ele não aceita muito amargor e acidez. A gente sofre um pouquinho experimentando os vinhos italianos. O brasileiro talvez seja o que tem o paladar mais infantil. Provavelmente. A gente busca muita coisa doce. Tem muita fruta. Exato. É outro paladar então, que assim, a gente tem. Quando você prova isso aqui, é evidente que tem mais açúcar. Bom, gente. O seu favorito é um. O meu favorito é um. É um. Que coisa. Por tudo que envolve. Por tudo que envolve, eu entendo. E aí a gente tem que separar. Eu só mostrei isso facilmente, mas o meu predileto é o terceiro. Mas não tem bom que você postou sobre esse vinho, contou essa história. É que eu 3. Nossa, eu fiquei com uma vontade de tomar, cara. Aquele muito momento da Netflix, eu e Netflix. Exato. Um é o vinho momento Netflix. E é engraçado que ele é o M do GSM, né? E é super importante nesse corte, né? Muito. Do Chateauneuf du Pape. Né? Chateauneuf du Pape, Cortuvone, tudo tem essa uva com outro caráter. Agora, se for para levar para o churrasco, por exemplo, eu já não levaria levaria o 2. Tem mais frescor, tem mais acidez, tem mais fruta. Verdade. Corta a carne, né? Exato. Ele tá lá. Agora, se for, por exemplo, para levar numa pizzaria, eu já levaria o 3. Principalmente se eu conhecesse a mesa e fosse pedir mais calabresa, pepperoni, queijos, portuguesa, tudo que vai carne, o 3 vem super bem. Ou, se eu for almoçar na casa de vocês e falar assim, não, vou fazer um cozido, uma carne de panela, é o 3. Vou fazer uma lasanha bolonhesa, é o 3. Eu ia falar um carbonara, é o 3. Nossa, imagina. Agora tá liberado. Então, agora finalizou, gente. Finalizou. Olha, eu sou sempre tenho que fazer esse papel. A né? parte chata. A parte chata, né? Eu sou a chata. Mas eu quero agradecer demais aqui, olha, ficaram aqui com a gente, né? Ana Luísa Darbelo, Lívia Mício, Mariana Erlica, Mariane, né? Mariana Francisco, Rosana. Pessoal, muitíssimo obrigada, foi um prazer, né, ter vocês aqui. Gabriel, obrigada novamente. Obrigado a você. E vamos estar no YouTube também, daqui a pouquinho eu subo esse vídeo para lá, e aí o pessoal pode apreciar essa aula incrível, né, que você deu, foi muito esclarecedor. Muito a gente ficaria muito mais tempo aqui. Dá para passar a tarde toda. Com vinho. Ia faltar vinho, mas... Era fácil de resolver. Mas, olha, muito obrigada mesmo. Foi encantado. A gente está encantado. Obrigado.